Olá, eu sou o Jader e hoje eu vou falar sobre 12 sugestões que Matthew Walker dá no livro Por que Nós Dormimos, sobre como dormir melhor. E eu vou falar dessas 12 sugestões que ele dá no livro e vou contar como eu uso elas na minha vida, ou se eu não uso elas, e como é colocá-las em prática, como eu coloco elas em prática e como elas melhoram o meu sono, a minha qualidade do meu dia. Então vamos lá. Deixa eu achar. Aqui. 12 sugestões para um sono saudável. A primeira sugestão é mantenha o horário de sono. Vá deitar e acorde sempre na mesma hora, todos os dias, inclusive nos finais de semana. Isso ele bota como sendo a sugestão mais importante. Ele fala assim, se pudesse fazer só uma delas, faça essa. E realmente ele é muito importante. Eu tenho na minha vida já pelo menos uns 2 anos, todo dia às 9 da noite eu vou dormir e acordo às 4h30, inclusive nos finais de semana. Claro, tem raras exceções, tem alguma festa, alguma coisa muito esporádica, mas se não, é todo dia dormindo às 9 e acordando às 4h30 da manhã. Por quê? Porque nós somos seres humanos movidos por hábitos. Tudo o nosso corpo se acostuma. E tu tendo esse horário para dormir, para acordar, o teu corpo vai se acostumar, vai virar um hábito. Vai chegar às 8, 8h30, começa a ter sono, e 4h30, 5 horas, mesmo sem o despertador, eu já levanto. A segunda sugestão é praticar exercícios físicos, é excelente. Eu pratico de manhã, eu acordo bem, ali 5h30, 6 horas, meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu pratico corrida e musculação. E o exercício, eu não vou saber explicar agora o porquê, até aqui ele não diz o porquê, tem várias explicações científicas, mas ele é muito importante. Ele vai te ajudar muito na hora de dormir a ter um sono melhor. Só que, claro, não pode praticar ele 2 horas antes de dormir. Por exemplo, vai dormir às 10 da noite e vai às 8 para academia. Não dá, porque aí é muito estímulo, tu não vai conseguir relaxar e dormir no horário certo. A terceira sugestão, ela é muito importante, é sobre a cafeína e a nicotina. A cafeína, ela fica até 8 horas no nosso organismo. Então, tu vai falar assim, Jade, mas eu tomo café às 6 da tarde, eu tomo chimarrão às 6 da tarde, mesmo assim eu consigo dormir. Sim, a gente consegue pegar no sono, consegue dormir, mas o nosso sono não é de qualidade. Pensa, a gente está dormindo e está lá a cafeína na nossa cabeça querendo acordar. Então não é um sono pesado, não é um sono bom. Ele prejudica o sono, a gente se acostuma assim, tem gente que toma café antes de dormir e mesmo assim dorme, mas não é um sono de qualidade. Para mim, o que foi mais difícil nisso, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então 6 da tarde chegava do serviço, é um ritual, esquentar água, fazer um chimarrão, e o chimarrão tem muita cafeína, tem muita cafeína, eu tive que largar esse hábito, mas com certeza vale muito a pena para ter um sono bom, para acordar tranquilo de manhã. A quarta sugestão é para evitar ingerir bebidas alcoólicas antes de se deitar. O que é o álcool? O que eu li aqui nesse livro, assim, quando a gente chega em casa, eu já bebi, hoje estou 3 anos sóbrios, mas quando bebi a gente chegava em casa, agora eu vou dormir bem, vou desmaiar na cama, e realmente a gente desmaia e acorda no outro dia e não lembra de nada, só que o sono movido a álcool é um sono muito ruim, porque a gente acorda muitas vezes durante a noite, só a gente não se lembra, a gente pensa que dormiu bem, e o álcool ele tira o sono REM, que é o sono mais reparador, é um sono mais leve, e o álcool tira esse sono. É por isso que a gente, quando bebe um dia antes, acorda e ressaca, é tão ruim. Um dos motivos é a desidratação do álcool e a falta de sono. A quinta sugestão é muita comida ou líquido tarde da noite. O que eu faço? Como eu durmo às 9, então aqui em casa a gente janta entre 6h30 e 7 horas. Para quê? Para dar 2 horas de jejum antes de dormir. O ideal seria, eu já fiz isso e conseguia 3 horas antes, mas eu não vou falar para você fazer isso porque eu não faço. Eu faço 2 horas e dá certo. É melhor 3? Sim, mas hoje eu não consigo fazer 3 horas antes, então eu faço 2. E líquido eu paro 1 hora antes, já vem diminuindo um tempo antes. Por quê? Porque senão a gente vai estar acordando para ir no banheiro a cada pouco e o sono ele não pode ser
pausado, assim, acordado. Tem que ser um sono contínuo. Então, se tu levantar 2, 3 vezes numa noite para ir no banheiro, o teu sono vai ser prejudicado. A sexta sugestão que ele dá é, se possível, evite remédios que adiem ou perturbem o sono. Isso aqui eu não vou poder falar muito porque eu nunca usei um remédio, assim, não consumo muito remédio. Mas pelo que ele explica aqui, tem muitos remédios que tem cafeína, que tem outras substâncias que fazem mal pro sono. Mas claro, antes de ver isso, tu tem que consultar o teu médico, né? Eu não sei que problema que tu tem, que remédio que tu toma, não vou estar aqui falando. A sétima sugestão é não tirar soneca após as 3 da tarde. Como eu já li esse livro, ele fala muito sobre soneca. É bom tirar um cochilo de 30 até 90 minutos, ele diz, mas não depois das 3 da tarde. Porque pensa, como eu vou dormir às 9, tu vai dormir às 10, às 11, aí 3, 4 horas da tarde tu vai lá e tira um cochilo de 1 hora. Isso, tu perdeu o teu sono, assim, dá pra dizer. Depois para tu pegar no sono será muito difícil. Então, tente não ter uma soneca depois das 3 da tarde. Eu durmo sempre depois do meio-dia, geralmente. Hoje não, porque eu tô gravando vídeo. Vou esperar um pouco, tá passando o carro do picolé ali. Só esperar um minutinho. Mas enfim, tire sonecas, eu tiro no máximo até meio-dia. Depois do meio-dia, almoço 12h30 e durmo meia hora no máximo. A oitava sugestão que ele dá é relaxe antes de ir se deitar. O que eu faço? A gente precisa desacelerar. Então, vamos dizer, às 7 eu janto, e daí das 7 às 8 é lavar louça, eu tenho que lavar louça aqui em casa, eu brinco com meu filho, fico com a minha esposa. A gente tem um clima assim, eu já desligo as telas depois da janta, já não tem mais TV, celular, nada. E às 8 eu venho aqui pro meu escritório e eu ligo uma luz amarela que eu tenho, uma luz mais fraca, e eu deixo essa luz amarela ligada e daí eu escrevo na minha agenda, eu leio a Bíblia, eu leio um livro mais tranquilo. Eu só, às vezes, fico sentado na poltrona, só pensando na vida, eu relaxo, porque tu tem que desacelerar para conseguir dormir. A oitava sugestão, e essa eu não faço, nunca fiz, não posso dizer muito, mas eu vou falar sobre ela. Tome um banho quente antes de se deitar. O que ele fala aqui? Que a queda na temperatura do corpo vai te ajudar a dormir melhor, mais fácil e ter uma noite melhor de sono. Eu não vou estar falando que eu não fiz, então eu nunca usei essa sugestão aqui, mas fica para você, se você quiser usá-la e testá-la, coloca aqui nos comentários se você testou e deu certo ou se você já fez isso. A 10ª sugestão é manter o quarto escuro, fresco e livre de aparelhos eletrônicos. O meu quarto tem a janela de madeira e depois de vidro, então coloca um papelão ali, fica totalmente escuro o quarto. Eu não deixo o celular no quarto, eu deixo ele num outro cômodo. É até melhor depois para acordar com o despertador, porque tu vai acordar e vai ter que ir lá desligar o celular. E também, ele não coloca aqui, mas eu sempre desligo o Wi-Fi porque não é muito bom durante o sono. A 11ª sugestão que ele dá é para a gente ter uma exposição correta à luz solar. Ele diz aqui até 30 minutos do dia a gente se expor à luz solar. Por quê? Porque o nosso corpo precisa da luz para acordar e quando não tem mais luz para a gente dormir. Pensa no ser humano não hoje em dia, mas pensa no ser humano há muitos anos atrás, no tempo das cavernas, aquele tempo que não tinha relógio, não tinha TV, não tinha nada. Quando nascia o sol, a gente acordava e quando o sol se punha, a gente ia dormir, não tinha outra coisa. Só que a gente é esse mesmo ser humano desses anos atrás. Só que hoje, com tantas telas, com tantas coisas, a gente chega às 6 horas da tarde, 7 horas, a hora que o sol começa a cair, daí começa a ligar a luz, começa a ligar a TV, começa a ir a festas, a gente vai perdendo isso, vai perdendo esse hábito, só que o corpo é o mesmo. E ele tem um ciclo circadiano, e esse ciclo é alimentado pelo sol, então quanto mais sol você pegar, mais natural vai ser. Teu corpo vai ver, agora é luz do dia, acordei. Eu acordo, quando acordo 4h30, eu vou na janela e olho para fora, não tem sol ainda, mas já consegue ver um clarão, teu corpo pensa, já é hora de acordar. E a 12ª sugestão é não fique deitado na cama acordado. Não só, aqui é uma sugestão que vale como duas,
usar a cama apenas para dormir, porque daí se tu tem gente que vai ler na cama, ou vai fazer uma outra, ou olha a TV na cama, aí teu corpo vai pensar, não, aqui eu não vou dormir, aqui eu vou olhar a TV. Então quando tu deitar na cama, teu corpo não vai saber o que fazer. E também, esses dias aconteceu comigo, eu não conseguia dormir, estava com os pensamentos, não conseguia dormir, levantei, vim aqui, liguei a luz baixo ali e fiquei escrevi por uma meia hora até que eu me tranquilizei, botei meus pensamentos para fora e voltei a dormir. O que ele quer falar aqui é para tu não ficar agitado na cama, não ficar para lá e para cá. Se tu não consegue dormir, levanta e vai ler um livro, vai escrever, vai fazer alguma coisa assim. Então, essas são as 12 sugestões que o Matthew Walker dá nesse livro, Porque Nós Dormimos. É um livro que se você gosta desse assunto de sono, que gosta de estudos e tal, eu recomendo muito esse livro, é um livro muito bom, ele vai te abrir muito a mente para o que o sono é na nossa vida e para que ele é importante, quer dizer, para que ele é importante para tudo na nossa vida. Eu sou um cara que vou dormir às 9, acordo às 4h30, faço minha leitura, agradeço a Deus, escrevo, já vou para academia, eu vou correr. Por quê? Porque eu consigo dormir bem e acordar disposto. Então, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos, mais vídeos assim sobre sono, sobre corrida, sobre hábitos saudáveis, sobre um desenvolvimento pessoal, né? Se tornar uma pessoa melhor. Daí você curte esse vídeo, se inscreve no canal, não se esquece de deixar um comentário se você gostou desse vídeo, ou dê sugestões para próximos vídeos, ou para que eu fale mais desse livro. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu!